Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians Coringão News, trazendo para vocês mais um vídeo a respeito do Corinthians, aí desse pós-jogo do Corinthians contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro, no qual o Corinthians ganhou de 2-1 com 2 gols aí de Memphis Depay, que brilhou no Corinthians. Tem também aí a chegada de um possível técnico aí do Corinthians para substituir o Ramon Dias. Dorival é o mais cogitado aí para assumir o timão, né? Como Corinthians! Lá vem de Corinthians! A gente já começa bombando com o Coringão. Pois é, Timão abusou das chances perdidas, levou um susto do Sport, mas conseguiu uma grande virada em Itaquera. No ritmo de Memphis Depay, a equipe voltou a vencer na primeira partida após a demissão do técnico Ramon Dias. E o Corinthians recebeu o Sport pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro com o técnico do Sub-20, Orlando Ribeiro, como interino. Enquanto procura um novo treinador, o Timão homenageou Ramon Dias e a sua comissão técnica no telão aqui da Arena Corinthians. Com a bola rolando, o Timão teve um volume ofensivo muito grande em boa parte do primeiro tempo. E Yuri Alberto teve ao menos 4 boas oportunidades de abrir o placar, como nesse lance cara a cara com Kaique França, em que ele chutou para fora. Na jogada seguinte, mais uma vez, Yuri Alberto perdeu a chance de gol. E aqui a defesa do Sport salvou. Tivemos também no primeiro tempo Romero acertando a trave e Memphis Depay tendo lá a sua tentativa. O Sport só chegou ao gol corintiano com Sérgio Oliveira aos 28 minutos do primeiro tempo. A equipe pernambucana gostou do jogo e acertou a trave com Christian Barleta. E Sérgio Oliveira abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, com 13 segundos de partida, Memphis Depay recebeu de Romero, girou e empatou o jogo para a explosão da Fiel. O segundo tempo era mesmo de Memphis Depay, que recebeu na área aos 16 minutos, chutou, a bola desviou e parou no fundo do gol. 2-1 para o Corinthians. E a sina de Yuri Alberto de perder gols seguia no jogo. Fim de jogo e o Corinthians voltou a vencer, já a equipe pernambucana segue na lanterna com apenas 1 ponto. A gente sabe que o campeonato é longo, é óbvio que a gente tem muita coisa para melhorar, mas se você for tirar os resultados, nosso time vem apresentando bom futebol em alguns momentos, é óbvio que a gente tem que melhorar em algumas partes, não pode tomar esse gol tão rápido, não pode tomar uma virada desse jeito, mas eu acho que a gente tem muito espaço para melhorar ainda, que o campeonato é longo. Eu não encontrei terra arrasada, não encontrei os atletas cabisbaixo. Nós encontramos um pouquinho de dificuldades normal de uma equipe grande, que é o Corinthians, que não vinha vencendo. Então isso é o que nós colocamos para eles, né, para que eles continuassem acreditando, né, mas em nenhum momento nenhum deles desistiram ou realmente estavam assim muito cabisbaixo que de um dia para o outro eles não poderiam se recuperar. O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Racing pela Copa Sul-Americana, provavelmente já com o novo treinador à beira do gramado. Vocês me fazem perguntas e depois ficam surpresos se eu abordar as coisas. Não faz sentido para mim. Eu respeitosamente disse que precisamos trabalhar mais, que precisamos de todo mundo para melhorar o Corinthians, os jogadores, os treinadores. Eu tinha um ótimo relacionamento com o Ramon, Emiliano, e ainda tenho um bom relacionamento. Emiliano is a top great guy. I had a good relationship. Tem uma coisa que os jogadores estrangeiros sabem fazer muito bem, é separar o pessoal do profissional, né? A gente viu durante a semana o Depay falando sobre o time, não concordando com algum posicionamento do time, e isso com relação ao técnico, ele fez abertamente. Aliás, eu acho que ele ajudou bastante a saída do técnico Ramon Dias depois do que ele falou no meio da semana. Se faltava só um empurrão, ele foi lá e deu um empurrãozão. Só que tem essa característica que eu consigo ver dos jogadores estrangeiros. E principalmente ele, que tem muita personalidade, uma personalidade forte, o Depay, né? De saber separar uma coisa da outra. Só que aí eu pergunto o seguinte, o que mudou no time que perdeu para o Fluminense e ganhou do Sport? O que mudou nessa semana do jogo contra o Fluminense e o jogo apresentado contra o Sport? Não, tem umas coisas que são interessantes, né? Primeiro que é o seguinte, não tem essa coisa de pessoal e profissional. Isso é muito interessante. O que é? O Depay nunca foi amigo do Emiliano,
nunca foi amigo do Ramon. Sim, mas é raro a gente ver ele jogador se posiciona e tem que se posicionar, porque tá incomodado com a situação, tá incomodado com o resultado, tá incomodado com a falta de qualidade daquilo que ele imagina que pudesse ele mesmo acrescentar ao time e o time como um todo ajudá-lo para que o resultado pudesse vir. Então, tem umas coisas que são interessantes. Uma delas é o seguinte... Mas você não concorda que jogador brasileiro não faz isso? É mais difícil, é raro? O jogador brasileiro, ele é mais medroso. O jogador brasileiro, ele é mais incompetente para saber como se posicionar. O que o Depay faz é exatamente aquilo que eu prego aqui todos os domingos na rádio, todos os dias, que é: nós precisamos todos ser profissionais. E não adianta, a gente não vem no profissional para fazer amigo, não adianta, ô Glenda, não tem jeito. Se você tiver uma melhor relação, ótimo. Se não tiver, respeito e resultado. Respeito e resultado. E o que o Depay fez foi empurrar o Ramon Dias para fora. Ele empurrou o Ramon Dias para fora, ele empurrou o Emiliano Dias para fora. Então não me venha com essa história que eu vou convidar alguém que te empurra para fora. Você vai almoçar com ele? Você vai jantar com ele? Mas aí é que tá. Se existe a separação do profissional e do pessoal... As coisas, elas interagem. E aí o que acontece? O Ramon tinha um pensamento onde o coletivo tem que ser forte, porque tem dia que o Depay não vai jogar como jogou ontem. Então tem dia que o Depay não vai jogar como jogou ontem. E aí eu preciso do coletivo. Aí como não jogou. Mas ele faz 2 gols. Ele não jogou contra o Fluminense, mas jogou ontem contra o Sport. Não, sim, o que eu tô dizendo é o seguinte, Aí eu não vou dar pro Depay o espaço que ele quer, a liberdade que ele quer, porque esse é um treinador que tem personalidade. Aí, com todo respeito ao Orlando, é um treinador de base que não tem tamanho para ser técnico do Corinthians. O que ele vai fazer? Eu vou colocar de volta o Romero, que é símbolo do time do Corinthians, eu vou dar o espaço que o Depay quer, só que tem um detalhe aí, e vai em cima da sua ótima pergunta. O que é que mudou? O adversário mudou. O adversário mudou. O Sport é muito pior do que o Fluminense. O Sport é muito pior do que o Fluminense. Então, não fique imaginando que agora o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras e o Depay vai ter essa liberdade que ele teve para poder fazer 2 gols. Vai jogar contra o Internacional e vai ter essa liberdade. Não vai. E aí o que é que vai acontecer? Você vai precisar do coletivo. E aí eu quero ver o que é que o Depay vai entregar coletivamente, porque ele vai ter que entregar coletivamente. Yuri tem que entregar coletivamente. O futebol, se você não for genial, se você não for aquele gênio que coloca a bola debaixo do braço e resolve a vida do time, como o Lamine Yamal, como em outros tempos o Mbappé, como em algum momento o Vinícius Júnior lá atrás fez e agora não está fazendo, você precisa saber o seguinte: eu vou ter que ter entrega de modelo, eu vou ter que ter entrega tática, o coletivo vai ter que funcionar. Então essa é uma questão interessante da gente poder debater, mas basicamente o Sport é pior que o Fluminense, facilitou a vida do Corinthians. Tá bom, tudo bem, o Sport é pior que o Fluminense, facilitou, concordo com você. Mas eu acho que isso é um bom ponto para a gente observar daqui em diante. E com a chegada desse novo técnico, que a gente ainda não sabe quem vai ser esse técnico, mas é essa questão do coletivo. Porque o jogador, quando ele chama muita responsabilidade para si, como o Depay fez, isso não está certo e errado. A gente não está aqui dizendo que é certo e que é errado. Tem características de personalidade, pessoas que chamam a responsabilidade para si. Eu até gosto. Não, eu gosto também. Só que em jogos que precisam, ter o coletivo, é importante também, quem sabe puxar a responsabilidade, saber também dividir essa responsabilidade quando é necessária. O que acontece é que... E também, assim, às vezes, é outra coisa que eu quero observar também ao longo do ano, tá? Vamos aí observando a cada semana. É a questão interna. Porque às vezes quando você tem uma personalidade muito forte e a gente já sabe que teve uma ruguinha quando ele pediu a camisa dele, tirou do garro e botou para ele, passou para ele, já teve uma cutucada ali internamente. Às vezes, quando você tem muita personalidade também, isso pode incomodar algumas pessoas dentro do time, não podem? O incômodo, Glenda, o incômodo faz parte da vida. Não, eu sei. O incômodo faz parte da vida. Mas aí, falando do coletivo, a gente está trazendo o coletivo aqui. O que acontece é o seguinte, o incômodo faz parte da vida. O que acontece é que quando o Depay, ele
ele empurra o Ramon Dias para fora, porque faltava um empurrãozinho, o empurrãozinho foi dele, ele chama para ele uma responsabilidade que ele vai ter que ter. Não, que ele vai ter que ter. Bem, no primeiro jogo ele foi lá e... mas o primeiro jogo era contra o Sport. Sim. Aí é o seguinte, eu fico... Olha como é que a vida é. A vida é a seguinte, toda vez que você toma uma posição, eu falo isso muito porque eu tomo muita posição. Quando você toma uma posição, você tem uma cobrança diretamente proporcional à posição que você toma. E não é tranquila essa posição. Sim, claro. Não é tranquila. Tem cobrança, tem risco, você corre risco, se você não entrega, você corre risco de perder o emprego. E eu não tenho problema nenhum com isso. Por quê? Porque eu tenho confiança e eu acredito, eu tenho fundamentalmente a ideia de que eu estou no caminho certo e eu vou correr esse risco. O Depay, ele talvez também tenha essa convicção de que ele esteja no caminho certo e que vai correr o risco. Agora, se ele não der resultado, veja só, olha como é interessante. Mas ele é diferente, ele ele joga muito. Ele joga muito, mas ele vai ter que jogar sempre muito. Sim. Ele vai ter, e eu também apresento bem, mas eu vou ter que apresentar sempre bem. Sim. Por quê? Porque se você não tiver... Você apresenta, você é um espetáculo. Mas tem regra. A regra é a seguinte, o número. O meu é o nosso número. O dele é exatamente os resultados do Corinthians. É muito difícil, porque olha o treinador que vai chegar. Veja só, de repente chega um Fábio Carille, que está sendo cotado para o Corinthians. Por quê? Porque o Dorival está postergando muito essa possibilidade de aceitar, porque o Dorival tem um anseio de trabalhar no São Paulo. E o São Paulo não se decide por demitir o Zubeldia. Vamos ver o jogo de hoje. O jogo de hoje eu acho que vai ser importante. Ainda mais hoje agora. É Páscoa, né? Hoje é Páscoa. Só para arredondar aqui, São Paulo tá na zona de rebaixamento depois do empate no Grenal. E aí tem toda essa pressão aí. Esse entorno é interessante. Porque, isso aí tá bom. Porque o Zubeldia não perde, mas não ganha. Não ganha. Não ganha. E 4 jogos, 4 empates. Ele tinha no Júlio Casares o seu grande defensor. Já não tem mais tanto, porque o Casares tem uma paixão pelo Dorival. Aí o Dorival tá livre no mercado. O Dorival gostaria de trabalhar no São Paulo, mas eu também gostaria de fazer um monte de coisas que às vezes não dão certo. Então aí você opta pelaquela que dá certo. E aí olha que interessante. O próximo treinador, imagine que seja o Fábio Carille. Tá. O Carille vai chegar, e eu chegaria assim. A primeira conversa que eu vou ter vai ser com o Depay. Eu, treinador. A primeira conversa, ponho na minha sala e falo, parceiro, é o seguinte, eu adoro quem tem posição, eu adoro quem tem opinião, eu adoro, eu acho fantástico, isso é ótimo pro futebol. Agora, quando você tiver opinião, e essa opinião disser respeito ao meu modelo de jogo, ao meu treinamento, ao meu trabalho, aí eu vou cobrar o mesmo de você. A minha primeira conversa seria com ele. Eu vou cobrar o mesmo de você, porque o dia que você estiver andando de ladinho, o dia que o Catapulque lá, que é o que marca quantos quilômetros você correu, marcar que você correu só 7,5 quilômetros, eu vou dizer na coletiva. Do mesmo jeito que você está incomodado com o meu modelo, e você pode falar, eu vou dizer, olha, o Depay correu 7,5, o Garro correu 11,5, o Carrijo correu 12,5. Você entendeu? A vida é assim. Eu entendi, eu concordo com você, eu também acho que tem que ser assim, eu concordo exatamente. Agora, olhando para o mercado, a gente adora fazer essa conversa, é bom que você participe também usando a hashtag Show do Esporte, que essa conversa é boa, é aquela conversa raiz do futebol. Olhando para o mercado, você pode escolher o técnico que você quer para comandar o Corinthians. Obviamente, né? O nosso mercado aqui, não é viajar por aí não, é o nosso mercado. Quem você acha que seria, olhando para o time do Corinthians, olhando para a personalidade do Depay, quem seria um bom técnico ali? Eu acho assim, que o time do Corinthians é um time pouquinho acima da média, com jogadores que são muito importantes, como é o caso do Carrijo, que corre bastante, como é o caso do Depay, mas pensa só numa coisa, se você tiver o Yuri Alberto bem marcado, ele passa a ser um centroavante comum. Como ele foi se mostrando ao longo das partidas onde ele foi muito bem marcado. E você concorda comigo que se você vai jogar contra o Palmeiras, contra o Flamengo, se você vai jogar contra o Internacional, esses times vão marcar bem os jogadores mais importantes. Por quê? Porque tem qualidade. Tem qualidade. E aí,
você tem Yuri bem marcado, o Depay bem marcado, o Garro tá sempre machucado e aí complica a vida dele. O Carrijo, o próprio Abel Ferreira mostrou para todo mundo que quando você bloqueia o Carrijo, o time do Corinthians perde 60%. Sim. Então, essas coisas você vai mapeando ao longo da competição. Eu, particularmente, gosto de treinador que sabe o tamanho do time que ele vai comandar. O Carille é um treinador que sabe o tamanho do time que ele vai comandar. O Dorival é um cara que sabe muito de bola, mas a passagem dele pela seleção brasileira e a passagem dele pelo Flamengo, apesar de ser... Olha como é interessante. O Dorival foi super vitorioso no Flamengo e não teve o contrato renovado, por quê? Porque ficou constatado no Flamengo, e eu fui apurar lá, que ele não tinha comando sobre aquele grupo que estava lá. Ele deixava a coisa rodar do jeito que os jogadores mais importantes do grupo gostariam que ela rodasse. Aí o Dorival vem... Igual o Gabigol. Igual, tipo Gabigol, tipo Pedro, tipo Arrascaeta. Os caras definem o dia da folga, definem que horas vão treinar. Isso pro futebol profissional não é legal. Mas o Dorival sabe muito de bola. Tanto que tem resultado. Foi para a seleção brasileira e, de novo, não mostrou ter tamanho para comandar Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e companhia. Aí... Como é que é o futuro do Dorival em relação ao Corinthians? Como é que é o futuro do Dorival em relação a São Paulo? Porque o Dorival, o que ele mais tem nesse momento é mercado. O Grêmio quer o Dorival, o São Paulo quer o Dorival, o Corinthians quer o Dorival e daqui a pouco vai cair outro e vão querer o Dorival também. Ou seja, o Dorival, ele pouco importa pro Dorival o que eu penso dele. Ele está podendo escolher. Ele está podendo escolher. Está podendo escolher, é verdade. Bom, então vamos falando, já que a gente chegou nessa história dos técnicos, né? Das escolhas dos técnicos. Bom, quem perdeu o emprego, a gente sabe, foi o Ramon Dias e comandou o Corinthians em 59 jogos, conseguiu 30 vitórias, 16 empates e 13 derrotas. Um aproveitamento de 59% dos pontos disputados, salvou o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, conquistou o Paulistão desse ano, a gente acompanhou aqui, título que o Corinthians não ganhava desde 2019, mas fracassou na pré-Libertadores e colecionou 2 derrotas nas 4 primeiras rodadas do atual Campeonato Brasileiro. A gente está aqui mostrando os números aqui e aí eu pergunto para você. Depois desse título, começou o Brasileirão, já viu que o negócio não estava indo muito bem, já foi para a segunda. Demorou muito para mandar o Ramon Dias embora ou foi o tempo necessário para mandar ele embora? Difícil essa pergunta, né? Você tá me pegando hoje. Eu tô te pegando hoje. É porque eu adoro. Boa essa, muito boa. Essa é boa, né? Porque olha só, e aí eu trago... Tava olhando os números, olha como é interessante, né? Porque é boa pergunta, né? Porque muito raramente, Glenda, isso é legal compartilhar com os nossos isso aqui é ruim? 59% de aproveitamento é ruim, gente? É muito raro você mandar um treinador embora com quase 60% de aproveitamento. Raríssimas vezes eu vi no mundo da bola um treinador ser demitido com quase 60% de aproveitamento. Outra coisa que eu acho legal, Glenda, veja só, a vida não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ela se apresenta e aí você tem que tratar de encontrar caminhos. O presidente do Corinthians está nos momentos mais delicados da vida dele. Sim. Porque o Corinthians, olha que louco é isso, e isso eu tenho de fonte segura. O Corinthians é um time que deve 2 bilhões e 500 milhões de reais. É a maior dívida da história do futebol brasileiro em todos os tempos. O Corinthians tem um risco muito grande, e o Augusto Melo tem um risco muito grande de sofrer um impeachment, mesmo que agora ele já não tenha mais o Tuma como presidente do Conselho. Por quê? Porque as suas contas podem não ser aprovadas. E isso vai acontecer ao longo dos próximos dias. Ele está ultra pressionado, e não é pressionado por causa do resultado do Corinthians, ele está pressionado por causa das contas, ele está pressionado por causa do Conselho que pode não aprovar as contas e os gastos que ele teve. Então, eu acho uma loucura a decisão que ele tenha tomado de mandar o Ramon Dias embora, sem ter um fato novo, Glenda. Ele manda o Ramon Dias embora e não tem um treinador para chamar de seu. Não é uma loucura isso? Não tem um treinador para chamar de seu. E outra coisa, você já está todo endividado, você vai criar mais uma dívida, né? Porque você vai ter que contratar um técnico. E pagar a multa do Ramon. Ou seja, será que eu precisava mandar o Ramon Dias embora? Não sei, mas... É isso, fiel. Esse é o videozinho que trouxe pra vocês hoje aí desse pós-jogo do Corinthians contra o Sport. E com muita informação aí que eu separei pra vocês nesse corte do Show do Sport. Das informações aí também sobre a questão do Memphis Depay e declaração bombástica que ele deu aí
pós-jogo. E também sobre a situação aí do próximo técnico do Corinthians, né? Muito se fala aí no Dorival Júnior, porém parece que o Dorival Júnior deu uma pequena recuada aí, né? Em relação ao Corinthians, não sei se está esperando aí talvez uma possível demissão no técnico do São Paulo. Talvez o Dorival tenha como escolha aí o São Paulo como prioridade e talvez depois o Corinthians, né? Mas não sabemos ainda. O que sabemos é que o Dorival está tendo muita procura e muitos clubes brasileiros procurando o Dorival. Então o Dorival tá meio que num poder de escolha nessa situação. Só que o Corinthians não pode ficar dependendo dessa espera do Dorival. Então já deve ter feito sua proposta ali. E o de hoje não deve passar, né? O Corinthians tem que fechar a situação aí logo até hoje aí com o Dorival. Se ele não fechar, já procurar um próximo técnico aí, né? Já tem conversa aí sobre Tite, né? Muitos falaram também sobre Tite. E tem uma nova proposta agora também sobre o Carille, né? Carille, mas Carille tá no Vasco, não sei se tá para sair. Então, mas tem a conversa também do nome do Carille aí como uma opção para assumir o Corinthians. O próprio Carille já deu uma entrevista aí que não recebeu nenhuma proposta ainda do Corinthians, né? Na coletiva pós-jogo contra o Flamengo, o Carille falou sobre essa especulação. Ele disse que nem sua comissão ali, nada, ninguém recebeu nenhuma proposta ali, né? Então, Carille acha meio descartado. Mas Tite e Dorival aí são opções para o Corinthians, mas tem que ser fechado hoje, logo, né? Porque o Corinthians precisa logo colocar um técnico aí para assumir o Corinthians, para poder encaixar logo no time e fazer esse time entrosar rápido aí, depois dessa saída de Ramon Dias, né? O técnico interino que treinou o Corinthians no jogo de ontem treinou bem, né? O Corinthians conseguiu obter resultado, botou uma tática diferente no Corinthians e acabou dando certo ali. O Timão conseguiu a vitória por 2-1 em cima do Sport. E trouxe essa análise da mídia para vocês aí. Nesses comentários, qual técnico vocês queriam ver aí assumindo o Corinthians. E se já gostando, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!